E aí, gente, como que vocês estão? Tudo bem? Olha, eu quero ler um versículo aqui para você. Eu quero que você preste muita atenção. Se possível, pare o que você está fazendo, mas ouça com atenção esse versículo. Romanos capítulo 5, verso 8. Olha o que diz a palavra de Deus. Mas Deus nos mostrou quanto nos ama. Cristo morreu por nós, quando ainda vivíamos no pecado. Gente, ontem foi um feriado nacional, um feriado onde muitos comemoraram a Sexta-feira Santa. Alguns talvez nem lembraram o que isso significa. Simplesmente curtiram, desceu para a praia, fez aquela churrascada e não tem nada errado quanto a isso. Mas eu quero chamar a sua atenção para que você possa refletir o que de fato a Sexta-feira, que é a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, como algumas pessoas conhecem, significa para você. Para nós cristãos, essa sexta-feira é a sexta-feira da entrega, a sexta-feira onde Jesus ele provou e mostrou o seu amor por nós. Conforme nós lemos aqui em Romanos capítulo 5, verso 8, Jesus ele entregou a sua vida por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou você se tornar bonzinho, eu me tornar bonzinho, para depois ele entregar a sua vida por nós. Não. Ele fez isso quando nós ainda vivíamos no pecado. Mas eu quero chamar a sua atenção, porque quando nós falamos, olha, Cristo morreu por nós, parece que foi algo tão simples, parece que foi algo tão comum. Mas eu quero te chamar a atenção para que você possa refletir o que passou ontem, que foi uma sexta-feira, a Sexta-feira da Paixão, a Sexta-feira Santa, como algumas pessoas conhecem. Eu quero que você reflita um pouco sobre como foi essa entrega, como foi a morte de Jesus. A verdade é que ele não precisava disso, mas ele fez tudo o que fez por amar você. Mas se caso você ontem não teve tempo para poder refletir um pouco sobre o sacrifício de Jesus, eu gostaria que você nesse momento tirasse esse tempo que você está assistindo esse vídeo e reflita um pouquinho como que foi todo esse cenário. Embora Jesus sendo Deus, ele viveu como homem, como eu e você, sujeito às mesmas paixões, sentimentos. E a verdade é que quando se aproximava o momento da crucificação, que ele sabia que ia ter que passar por aquele momento, a palavra do Senhor nos fala que ele angustiado, ele sobe ao monte, e ali ele começa a orar, e uma das frases que ele fala a Deus em oração é: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Gente, a angústia que Jesus estava sentindo era tamanha, que a palavra do Senhor nos fala lá no livro de Lucas que o suor dele transformou em gotas de sangue. A agonia que ele estava vivendo era algo tão terrível, mas mesmo assim, ele suportou. Ele não precisava, mas ele suportou por amar você e por amar a mim. Quando o prenderam, durante toda a noite o torturaram, a palavra do Senhor nos fala que eles cuspiram no seu rosto. Os soldados davam um soco em seu rosto e diziam: olha, se você é o Filho de Deus, profetiza, quem que te bateu? E ele suportou tudo isso por amar a mim e a você. A palavra do Senhor nos fala que no dia da crucificação, essa sexta-feira, onde foi um feriado nacional e muitas pessoas, curtiram esse feriado, mas há muitos anos atrás, nessa sexta-feira, Jesus estava sendo chicoteado. A maneira como eles faziam era uma das mais cruéis que existiam naquela época. Cada chicotada que batia, quando puxava, arrancava a carne, arrancava a pele, feriram o nosso Senhor Jesus. E mesmo ele não precisando passar por isso, ele suportou aquela dor. E sabe por que ele suportou? Por amar a mim e amar a você. A palavra do Senhor nos fala que no caminho da crucificação, aquela cruz que colocaram em seus ombros, fizeram carregar a ponto dele não aguentar mais. E eles lhe obrigaram que certo homem ajudasse ele a carregar,
para que pudesse subir até o lugar onde seria a crucificação. E as pessoas olhando para ele e ele suportando tudo isso. Tamanha vergonha, humilhação, tudo isso por amar a mim e a você. Ele sendo rei, embora eles não reconheceram ele como rei, mas como um ato de blasfêmia, até mesmo de humilhação, fizeram uma coroa de espinho. Eu não estou falando desses espinhos que você conhece em pé de limão, que às vezes você se machuca. Não, eram espinhos grandes, que quando colocaram, encravaram na sua cabeça, no crânio, machucando e ferindo, trazendo tamanha agonia ao nosso Senhor Jesus. E mesmo assim, ele suportou tudo isso, porque ele amava a mim e amava você. Por que eu estou falando isso, gente? É porque às vezes as pessoas, quando ouvem falar, olha, Jesus morreu por você, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que morresse, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas às vezes nós lemos isso de uma maneira tão superficial e não conseguimos entender que isso de fato aconteceu. Que não foi apenas linhas escritas, mas foi um cenário de tortura, de dor, de sofrimento. E tudo isso ele suportou calado por amar a você, por amar a mim. Conforme nós lemos aqui em Romanos, ele entregou a sua vida, ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. E sabe por que ele fez isso? Porque ele te ama. Porque ele deu a sua vida para que você pudesse viver. Cristo morreu para que eu e você pudéssemos ter a vida. Agora preste muita atenção nesse texto que eu quero ler para você, que está lá em 1 Pedro, capítulo 2, eu quero ler do verso 22 ao 24, que diz assim: Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaça, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Esse é o Jesus que entregou a sua vida naquela cruz. E enquanto muitos apenas comemoram um feriado, talvez um dia de descanso, um dia onde se pode passear, a verdade é que nós, que fomos alcançados por esse amor de Jesus, nós devemos refletir todo aquele sofrimento que ele suportou. E toda vez que você fala, olha, eu vou desistir, eu vou parar, eu acho que esse negócio de ser cristão não é para mim não, a luta tá difícil, eu queria que você lembrasse o que ele fez por você, a maneira como ele sofreu por você. Antes de você dizer, eu não quero mais, eu vou parar com tudo, lembre do que ele fez por você, porque ele não precisava disso, mas ele suportou tudo isso por amar você, por amar a mim. E ele fez tudo isso quando nós ainda éramos pecadores, quando vivíamos na prática do pecado. Nós lembramos desse dia com grande temor e gratidão, porque sabemos que foi através do sacrifício de Jesus que hoje nós podemos ser salvos. Mas o que nos alegra é saber que ele não ficou pendurado numa cruz, ele não está preso dentro de um sepulcro, ele ressuscitou ao terceiro dia. E com a sua ressurreição, hoje eu e você temos a garantia, a certeza da nossa salvação. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores, e ele fez tudo isso para que eu e você pudéssemos ter uma vida, e não apenas uma vida aqui na terra que é tão passageira, mas ter uma vida na eternidade com ele. Creia nessa palavra
Que Deus te abençoe e lembre sempre, fique com Deus.